Evangelho de São João, capítulo de número 6. João, discípulo amado, que andou com Jesus, que viu Jesus, ouviu, tocou, caminhou, comeu, se inclinou em Jesus. Deus amado, aleluia. Eu quero ler com você alguns versículos do capítulo 6. E neste momento, versículo 22 até o 27. João estava ali, ao lado de Jesus, quando ele ouviu do Mestre algumas ações, palavras, e viu algumas ações. Preste atenção. Evangelho de João, capítulo 6, verso 22, a minha versão diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com este selo. Até aqui. Põe a mão assim no seu coração. Diga assim: Senhor Deus, muito obrigado, por este dia, e por esta oportunidade, de estar na tua igreja, louvando o teu nome. Senhor Deus, neste momento, a tua palavra vai ser pregada. Ajuda o pregador e me ajuda, porque eu preciso ouvir a tua voz. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Jesus é uma pessoa singular. Não existe um outro a quem possamos compará-lo. A sua sabedoria, a sua graça, o seu poder revelam aquilo que as Escrituras de fato dizem, que Ele é o Filho de Deus. Não como eu e você, filhos de Deus, mas o Filho unigênito. Se você abrir esta Escritura no Evangelho de João mesmo, só que lá no capítulo de número 1, você vai perceber a seguinte descrição: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, Ele estava no princípio com Deus, sendo o próprio Deus, ou Deus Filho. A melhor expressão, às vezes, para nós darmos glórias a Jesus, em vez de chamá-lo de Filho de Deus, seria chamá-lo de Deus Filho, porque Ele de fato o é. E este Deus maravilhoso e bendito, este Filho glorioso, então vem à terra e habita entre nós. E fala com as pessoas, e é tocado, e participa das coisas da vida. Mas continua sendo singular, continua sendo único e exclusivo. Aqui nesta passagem, Jesus, no início do capítulo 6, Ele proporciona aos discípulos e às pessoas que estavam com Ele contemplar algo tremendo, algo maravilhoso. Eles tinham se retirado e estavam num lugar meio deserto. E começou a ficar tarde. Sabe aqueles cultos lá no Jardim da Conquista? Quem já foi lá? Os cultos do Jardim da Conquista. Que hora que acaba? 11 horas. Né? Começa às 6 e vai embora. Então, e Jesus tinha essa pegada também, irmãos. Só que era de dia, né? Ia para as montanhas, ia para o lugar aberto, e as pessoas se maravilhavam do ensino, da doutrina de Jesus. E aquela história ia indo, avançando. Neste dia, começou a ficar tarde, e as pessoas, claro, com as suas necessidades físicas, né? Porque você está na terra, você é um ser humano, você é carne, osso. Tem gente que mais osso do que carne, e assim vai. E você tem suas necessidades. Você precisa comer, você precisa vestir, você precisa dormir, viu, jovem? Você precisa dormir, faz bem para a saúde, para a mente também. E essas pessoas, então, Jesus falou, olha, nós precisamos dar comida para essas pessoas, né? E os discípulos, então, tiveram uma dificuldade, enfim, Jesus fez as pessoas se assentarem e apresentou-se lá um rapaz, um menino que tinha ali alguns pães e peixes. Eu estou com o texto aqui, mas isso não é o que importa tanto. Só estou recapitulando para quem não conhece essa história. E aí apresentou lá o menino com alguns pães e peixes. Jesus falou para que todos se assentassem, chamou os discípulos e falou, olha, comecem a distribuir. Levantou aqueles pães e peixes, deu graças. Aqueles pães e peixes era praticamente só para aquele menino. Jesus levantou aqueles pães e peixes, agradeceu, começou a partir, distribuir para os seus discípulos, e uma multidão de mais de 5.000 pessoas foi alimentada. Então eles ficaram atônitos, principalmente o grupo que sabia que não tinha nada. Porque o que acontece, irmão? Quanto mais distante de Jesus, menos você entende o que está acontecendo. Aqueles discípulos que eram um grupo mais próximo, eles sabiam exatamente quantos pães e quantos peixes tinham ali. Aquela pessoa que estava sentada lá no fundão só estava assim, e aí, quando que chega o lanche? E aí, não vamos distribuir logo esse negócio? Mas os discípulos e aqueles que estavam perto
Falou, meu Deus, nós não temos dinheiro para ir na cidade, já está tarde, só tem isso aqui, o que vai ser de nós? Essa multidão vai acabar com a gente, quando a gente falar que não tem nada para alimentar a multidão. Mas eles andavam com Jesus. Diga assim, eu preciso andar com Jesus. Porque quem anda com Jesus, bem perto dele, vive milagres. Amém. Isso é para você também. Então aqueles discípulos, diante daquele cenário, viram o Senhor Jesus com fé, calma e convicção. Chamar aquele menino, levantar aqueles pães e peixes, dar graças e começar a distribuir. Aí o discípulo foi na primeira leva, porque se assentaram em grupos, de 100, aquela multidão. Aí vai, imagina ele na primeira vez, com o cestinho dele, com os pães dele, falou, eu vou voltar, e agora? A primeira vez é fácil, eu quero ver fazer isso de novo. Aí ele vai e volta, e aí chega lá, tem mais pão para ele levar, leva agora para aquele outro grupo. Aí ele vai de novo, chega lá, não, multiplicar 2 vezes é fácil, quero ver a terceira, e volta lá. E assim os discípulos foram, voltaram, até que toda a multidão comeu e foi saciada dos pães. Foi algo sobrenatural, foi algo tremendo, mas algumas daquelas pessoas não entenderam nada. Para elas o alimento estava guardado ali, escondido em algum lugar. Mas aqueles que estavam andando com Jesus sabiam que aquilo era um milagre. Há coisas na sua vida, irmão, há coisas na minha vida que são milagres de Deus. Às vezes as pessoas não entendem, elas têm aquilo como algo normal. Tomou o remédio e ficou bom. Ele distribuiu os currículos lá e foi chamado. Ele conversou com o filho e o filho entendeu. Mas aquele que está andando com Jesus, apresentando dia após dia as suas necessidades diante dele, esta pessoa sabe que quando a porta se abre, ele abre a porta, e quando a porta se fecha, ele fecha a porta. Glória a Deus. Porque ele tem todo o poder. Glória a Deus. E toda a autoridade nos céus e na terra. Essas pessoas comeram, se saciaram, e Jesus estava ali na beira do lago. Jesus atravessou aquele lago, deixou os discípulos cuidando lá das coisas e foi para o outro lado. Quando ele falou para os discípulos para irem também, porque ele pediu para os discípulos irem na frente, e ele na verdade ficou descansando. E aconteceu uma dificuldade ali no mar, era um lago e eles estavam indo para o outro lado, e chegou no meio, ficou meio tenso as coisas. Então vamos entender aqui. Jesus falou para eles que eles deveriam ir para o outro lado do mar. Mas aconteceu que uma tempestade pegou eles no meio do caminho. Oh Deus da vitória. Já aconteceu isso com você? Você ouviu a voz de Jesus,
fez aquilo que ele te pediu para fazer, e mesmo assim você enfrentou uma tempestade? Já aconteceu isso com você? Porque se não aconteceu, eu ia dizer que você é de algum outro mundo. Às vezes, seguir a Jesus custa mais caro do que você ficar em casa dormindo, sabia? Verdade. Às vezes, seguir a Jesus significa que você vai enfrentar afrontas, que você vai enfrentar dificuldades, que você vai enfrentar cara feia, que você vai ser isolado. Olha lá, ele não quer se misturar com a gente. Qual é o problema? Uma pegadinha só, de leve. Experimenta aí. E aí a pessoa fica, e aí? Será que eu vou perder o amigo? Será que eu vou ficar mal na roda? E aí começa uma experimentadinha, 2, 3. Aí disso já passa para uma coisa mais difícil. E o vício começa por aí. Às vezes, simplesmente por uma bobeira. Então, irmãos, atenção. Então, nós precisamos entender que seguir a Jesus tem um preço. Seguir a Jesus tem um preço. Depois eu vou entrar na salvação, a qual o preço já foi pago. Seguir a Jesus tem um preço, meu irmão. Você quer ser um crente cheio de graça? Abençoado? Cheio de sabedoria? Que entra e sai do problema que parece que nem viu? Então você precisa pagar o preço. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa vir nos cultos. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa caminhar na presença de Deus. Para você seguir a Jesus tem um preço. Deus amado. Foi o próprio Jesus que disse, meu irmão, minha irmã. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este sim vai ganhar. Então você está entendendo? Há uma cruz, há um sacrifício, há uma renúncia, há uma negação necessária para seguir os passos de Jesus. Porque o mundo, ele vai numa direção, mas Jesus fala, essa direção está totalmente errada. Está totalmente errada, a minha direção é outra. Então, para a pessoa que está indo numa direção, se ela quiser seguir a Jesus, ela vai ter que passar por um processo de conversão, converter à direita. Conversão é mudar de rumo, é mudar de direção. Deus amado, aleluia. Estas pessoas, elas tinham visto, algumas com maior clareza do que outras, um milagre sobrenatural de Jesus. Um milagre que atestava que ele era o Filho de Deus, porque ninguém, nenhuma outra pessoa que não fosse o próprio Filho de Deus seria capaz de realizar esta multiplicação. Verdade. Eles atravessam o mar. Deus amado. Jesus ajuda os discípulos. E os discípulos, então, só abrindo parênteses, vem um outro milagre, né? Que é Jesus caminhando sobre o mar. E quando eles chegam do outro lado, aquela multidão
vai lá também, descobre que Jesus não estava lá, atravessa, entram nos barcos e vão para o outro lado. Chegando lá, começa com uma conversinha mole com Jesus. Como você chegou aqui? Então, o que aconteceu? A gente estava lá, aí você não estava mais, e agora você está aqui, e a gente estava lá, poxa vida. Por quê? Jesus então fala para ele: olha, vocês estão vindo atrás de mim, não porque viram um milagre e reconheceram que eu sou filho de Deus. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem comer mais pão sem trabalhar. Oh Deus, dá graça, Jesus. Foi bom, né? Viver aquele milagre. Você estava sentado aí, recebeu a bênção, não precisou fazer nada. Então, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem que eu faça um novo milagre. Vocês querem que eu multiplique o pão de novo. E assim vocês não vão precisar mais trabalhar. Porque que maravilha é essa? Um mestre que a cada dia multiplica o pão. Um mestre que a cada dia provê condições financeiras para você pagar sua dívida. Um mestre que a cada dia vai lá na sua casa e resolve a contenda. Um mestre que a cada dia faz o que eu e você deveríamos fazer. Glória a Deus. Assim até eu quero. Mas Jesus diz: não. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Não é essa música que eu estou cantando. Trabalhar e orar na seara do Senhor. Aí, Sebastião, os antigos de novo. Na vinha e na seara do Senhor. Querido, naquele momento, Jesus faz algo que Ele quer fazer comigo e com você. Nós temos algumas categorias de entendimento que são humanas, que são dessa terra, que são materiais. E Jesus, Ele é o mestre. Ele, a partir dessas categorias que nós entendemos, Ele começa a falar de coisas espirituais. Até este momento, Ele estava realmente falando do pão e da necessidade física que cada um de nós temos. Mas, neste momento, Ele muda. Sabe por quê? Porque nem só de pão vive o homem. Glória a Deus. Aleluia. Você tem uma história de vida, uma família, sonhos, objetivos, coisas que você está batalhando e deve estar batalhando para conquistar. Cuidar da sua família, melhorar sua condição de emprego, cuidar da sua saúde. São coisas boas e coisas que nós temos que fazer. Mas a vida não se resume a isso. Nós cantamos nesse culto a respeito da cruz. E também que o maior troféu será lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele fala, olha, versículo 27,
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Glória a Deus. Aleluia. Há muitas coisas que nós temos que ralar, que nós temos que lutar, que nós temos que realmente nos sacrificar. Mas a palavra de Deus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A vida do homem não se resume na quantidade de bens que ele tem. Então, ao passo que nós temos que trabalhar pela nossa vida aqui na terra, nós precisamos ter uma prioridade espiritual. E Jesus começa a migrar o seu discurso. Então ele fala: olha, trabalhai por essa comida que não perece, a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, a vida eterna. Peço que os obreiros coloquem a mesa da ceia já no centro. Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Nós vamos participar do pão e do cálice, que simbolizam a morte do Senhor Jesus, Deus amado, aleluia. pela nossa salvação, Deus da vitória. trazendo perdão dos nossos pecados, Deus. trazendo salvação para a nossa alma. E a mesma pergunta que eu fiz lá no Jardim Nova Vitória, eu faço aqui. Por que será que o Senhor Jesus instituiu a ceia? Deus da vitória. Por que será que Ele faz questão de que de tempos em tempos eu e você nos lembremos que Ele morreu e ressuscitou? Por que Jesus quer que você se lembre que Ele derramou sangue na cruz? Porque Ele quer que você traga ao seu coração aquilo que verdadeiramente pode te dar esperança. Glória a Deus. É Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Aqueles discípulos ficaram confusos agora, porque na mesma frase que Jesus fala trabalhar, Ele fala dar. Isso tem que ser coisa de pregador, né? Deus da hora. A pessoa lê o versículo já 10.000 vezes, mas ela não consegue olhar detalhes. Ele começa o versículo dizendo: trabalhai pela comida que não perece. E depois ele diz: a qual o Filho do Homem vos dará. Ou você trabalha e recebe aquilo como recompensa do seu trabalho, ou você recebe aquilo como um presente que foi lhe dado e não pago. E Jesus começa a fazer uma transição, então, entre aquilo que nós podemos entender: você trabalha, você levanta cedo, no final do mês você recebe o seu salário. Alguns mais, outros menos, mas alguma coisa você recebe. Jesus então faz essa colocação e os discípulos questionam. Versículo 28. Que faremos para realizar este trabalho de Deus? Que obra é essa então que nós precisamos fazer para receber esta vida eterna? Grave bem o que Jesus responde. Versículo 29, respondeu-lhe Jesus:
A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus para você receber a vida eterna é que você creia em Jesus, que você creia naquele que Deus enviou, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, tudo aqui neste mundo requer esforço e sacrifício. Oh Deus, aleluia. Guarde bem o que eu vou falar. Até seguir Jesus requer esforço e sacrifício, mas a vida eterna é de graça. Aleluia. Pastor, não estou entendendo, você está embaralhando minha cabeça. Seguir a Jesus requer sacrifício e esforço, e a vida eterna é de graça. Mas isso aí não é a mesma coisa? Absolutamente que não. Para entrar no céu, preste atenção, para receber a salvação, para receber o perdão dos seus pecados, é totalmente de graça. Glória a Deus. Porque você poderia trabalhar 24 horas por dia, durante 1000 anos, e você não iria conseguir pagar um único pecado que já cometeu. Um único pecado que você cometeu, você não conseguiria pagar. E sabe por que é assim? Olhe para a mesa da ceia. Se de alguma forma eu e você pudéssemos fazer alguma coisa pela nossa salvação, o corpo de Jesus não seria partido e o sangue de Jesus não seria vertido. Deus amado, aleluia. Se eu e você pudéssemos fazer alguma coisa para o perdão dos nossos pecados, Jesus não precisava morrer na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, maravilhoso. Quando eu e você olhamos para a cruz e enxergamos que ali se encontram a justiça e o amor de Deus, nós começamos a crer em Jesus e entregar a nossa vida para a salvação. Aleluia. A cruz é onde há um encontro perfeito da justiça de Deus. Porque, meu querido, nós ficamos contentes de ver os políticos, de ver os empresários corruptos, aqueles que estão levando o dinheiro do nosso país. Nós ficamos felizes quando eles são presos, quando eles são tirados dos seus cargos. A gente fala, esse juiz é bom mesmo, esse tal de Sérgio Moro. E a gente quer ver a justiça. Agora você imagina o que seria a justiça de Jesus. Meu Deus. É perfeita. Jesus é a razão de Deus perdoar o seu pecado. Porque Deus é tão justo
é tão justo, preste atenção aqui, jovem, homem, mulher, criança, preste atenção. Deus não pode simplesmente perdoar os seus pecados, porque Ele é justo. É como se aqueles políticos lá chegassem diante do Sérgio Moro e falassem assim: olha, então, é verdade, eu roubei mesmo, desviei, mas eu juro, prometo, nunca mais eu faço isso, se você me deixar embora. Continuar ganhando o meu salarinho com o meu cargo, agora você é um deputado direito. E aí o juiz Sérgio Moro falou assim: tudo bem, pode ir então que você está perdoado. Nós não queremos que um juiz da terra faça isso. Por que nós vamos querer que o juiz perfeito dos céus faça com os nossos pecados a mesma coisa? Meu Deus. Só porque você pediu perdão, ele é obrigado a te perdoar? Meu Deus. Como ele vai ser justo? As Escrituras diz, Romanos 3, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Justificados, pois, pela fé. Sabe por que Deus pode perdoar os seus pecados? E quando Deus perdoa os seus pecados, jovem, quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, porque Ele pagou o preço dos seus pecados, Ele morreu na cruz do Calvário, no seu lugar, Ele deixou o seu sangue vertido e o seu corpo partido como preço, como preço que a justiça de Deus demandava. É difícil entender isso. É só o Espírito de Deus para nos levar. Mas quando eu e você entendemos que a única maneira de Deus nos perdoar é crer em Jesus e entregar a nossa vida a Ele, aí nós entendemos o que é a salvação pela graça. Porque é pela graça, é de graça para você, meu irmão, mas custou o sangue de Jesus. É de graça para mim, mas custou a morte do Filho de Deus. Deus amado. Cristo nisso, trabalhar e não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste pela vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o selou. Aleluia. A vida aqui na terra é difícil, seguir a Jesus é um sacrifício, mas a primeira coisa que eu preciso entender é que a vida eterna é de graça. Graças a ti, ó Rei. Se não, eu vou passar a vida inteira pensando que vim aqui na igreja participar da ceia, sentar no banco, dar um dízimo, cantar, isso é alguma coisa que no final da minha vida Deus vai contabilizar para minha salvação. Oh, meu irmão, eleva os seus olhos para os céus. Deus amado. Eleva os seus olhos para os céus, porque é de lá que vem a tua salvação. Nada aqui nessa terra, nenhum sacrifício é perfeito, nenhuma ação é suficiente para trazer perdão, para trazer salvação, para trazer nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de chamar aqui à frente os presbíteros Paulo, Rogério e Sebastião Luiz.